Olá! Nessa aula de hoje, iremos falar sobre fundamentos de máquinas CC. Primeiro, vamos considerar uma esfera simples, girando entre faces polares curvadas. Então, olhando aqui pelo desenho, eu tenho um polo norte e um polo sul. Pegamos o desenho aqui. Eu tenho um polo norte e um polo sul, e aqui dentro tem uma esfera. Essa minha esfera vai girar dentro desse campo magnético uniforme aqui. Então, vejam, quando eu tenho uma esfera dentro de um campo magnético uniforme, o que vai acontecer com essa esfera quando eu tenho um movimento dela? Então, ao movimentar essa minha esfera, eu vou ter indução eletromagnética dentro dela e eu vou ter corrente entrando do lado de cada esfera, corrente saindo do lado de cada esfera, corrente entrando do lado de cada esfera. Então, a relutância uniforme significa que a densidade de fluxo magnético é constante e perpendicular em todos os pontos debaixo das faces polares. Então, a face polar, que são esses dois ímãs aqui, né? Ou eletroímãs, que podem ser também, ele tem essas sapatas aqui, essas linha curvada, justamente para eu ter o caminho perpendicular do meu campo magnético dentro da esfera que vai estar aqui. Nós já vimos em aulas anteriores como funciona essa indução eletromagnética nessa esfera, mas só lembrando aqui, para determinar a tensão total na esfera, a gente tem que examinar cada um dos segmentos da esfera separadamente e vamos somar essas tensões resultantes. Então, a tensão em cada segmento vai ser dada pela equação da tensão induzida, é igual a V vetorial B vezes L. Então, para o segmento AB, no segmento AB vai ser VBL, positivo para dentro da página, debaixo da face do polo, e zero além das bordas do polo. Já não tenho mais campo magnético ali. E para o segmento BC também vai ser VBL, positivo para fora da página. Então, um tem um para dentro, outro para fora, que somando eu vou ter 2 VBL. E o segmento CD e o DA vão ser zero. Quando a esfera gira 180 graus, o segmento AB fica debaixo da face do polo norte em vez da face do polo sul. Nesse momento, o sentido da tensão do segmento fica invertido, mas o seu valor permanece constante. Então, o que isso quer dizer para a gente? Quando eu tenho essa virada na minha esfera, eu vou ter que o campo magnético ali vai estar no sentido contrário que estava anteriormente. Então, quando eu dei meia volta, esses 180 graus, eu inverti o sentido da minha bobina e agora eu também inverti o sentido da minha tensão. Então, a tensão restante E total está mostrada na função do tempo, por quê? Eu tenho um ciclo de 0 até 360 graus, que é a girada dessa minha esfera. Ora, ela vai estar no 2 VBL, apontando o sentido. Quando ela vira 180 graus, ela vai estar em menos 2 VBL, porque foi no sentido contrário. Então, a tensão induzida vai ser igual a 2π, φ, ômega m, debaixo da face dos polos, e zero além das faces dos polos. Assim, a tensão gerada na máquina é igual ao produto do fluxo presente no interior da máquina vezes a velocidade de rotação da máquina, multiplicado por uma constante que representa os aspectos construtivos da máquina. Em geral, a tensão em qualquer máquina real dependerá dos mesmos três fatores: o fluxo da máquina, a velocidade de rotação, uma constante que represente a construção da máquina. Aí vai variar de máquina para máquina, né? O que varia de diferente, o que é de diferente um para outro. Então, o que a gente faz para conseguir evitar essa mudança de sentido? Vejam bem, se eu estou girando essa minha máquina para ter corrente, ora ela vai estar no sentido, ora ela vai estar em outro. Só que não é nosso objetivo criar uma máquina de corrente alternada aqui, porque ali ela estava pulsando de um lado para o outro. Nosso objetivo aqui é criar uma máquina de corrente contínua, certo? Então eu tenho os nossos mesmos polo norte e sul, e agora eu adicionei esse comutador. O que vai acontecer aqui? Vejam, eu tenho um positivo em um lado desse comutador e um negativo do outro lado. Esse contato vai fazer com que a corrente venha para cá e passe positivo para cá. E o contrário, a minha corrente vai passar aqui e descendo e vai ir para lá e. Só que quando eu inverter essa minha espira, quando der a volta aqui de 180 graus, esse contato de cá, onde está o M', vai estar em contato com o lado de cá, com essa escova do lado de cá. Então, quando eu inverti o sentido da minha corrente, agora eu também inverti os contatos. Então, agora eu sempre terei corrente saindo através desse comutador. E o grafo de saída que eu vou ter vai ser esse daqui. Eu vou ter positivo, vai ter um momento que eu vou comutar de um pedaço para o outro, né? Então, eu vou ter um curto-circuito aqui, eu vou ter um sem tensão, e depois eu volto a ficar lá no meu φ ômega.
Então vejam que aqui eu tenho uma cara mais contínua dessa minha corrente saída. Então esse processo de troca de conexões é conhecido como comutação. Então o meu comutador ele vai fazer isso. Ele vai alinhar essa corrente para que ela sempre esteja saindo, por exemplo, nesse sentido aqui, da minha espira. Quando ela girar aqui e eu teria uma mudança desse sentido, eu não vou ter mais porque eu girei e mudei também os contatores. É como se tivesse multiplicado por menos 1 aqui e menos 1 de novo no comutador. É essa a ideia que ele traz para a gente aqui. Quando o segmento da espira está debaixo das faces dos polos, o conjugado do segmento AB, que é o TAB, o tal AB, vai ser RILB no sentido anti-horário. O segmento BC e DA vai ser igual a zero. E o segmento CD também vai ser RILB, também no sentido anti-horário. Então, todos os dois estão no mesmo sentido, que é o anti-horário. O conjugado total resultante induzido na espira é dado por 2RILB, debaixo das faces dos polos, e 0 além das bordas dos polos. Ou podemos chamar de 2π φ vezes I, usando o fato de que AP é aproximadamente πRL e φ é igual a AP vezes B. Assim, o conjugado produzido na máquina é o produto do fluxo presente no interior da máquina vezes a corrente da máquina multiplicado por uma constante construtiva. Sempre vai entrar essa constante construtiva, que são as coisas que você acaba no modelando da máquina ou que são diferentes aí de uma máquina para outra. Em geral, a tensão em qualquer máquina real dependerá dos mesmos três fatores: o fluxo da máquina, a corrente da máquina, uma constante que representa a construção da máquina. Então, indo para a comutação é a máquina simples de 4 espiras. Então, agora, eu tenho mais espiras nessa minha máquina. Não tenho só mais uma espira, que era o caso anterior. Logo, eu tenho mais comutador. Na verdade, o meu computador vai ter mais faces, né? A comutação é o processo de converter as tensões de corrente CA do rotor em tensões de corrente CC nos seus terminais. É a parte mais crítica do projeto e funcionamento de qualquer máquina CC. Por quê? A máquina CC só funciona por causa desse computador. Provavelmente é uma das peças mais importantes da máquina CC. Digo provavelmente porque tem as componentes principais, como o campo magnético contínuo, que são as sapatas polares ali, mas sem um computador, essa máquina CC não funcionaria. Por quê? Ela vai fazer essa comutação entre o sentido de corrente. Se não tivesse ela, ia alterar o sentido de corrente dessas minhas espiras, eu não teria movimento. Simples assim. Então aqui vejam, as minhas escovas estão dentro desse desenho aqui, que é onde está conectado X e Y, vejam, positivo e negativo. Então aqui dentro as escovas. As minhas espiras estão conectadas aqui fora. Então tem a espira 2 e a 2' aqui, que são os contatos que eu vou ter. Então nesse meu caso A aqui, eu vou ter contato da 1 com 4' e 2' vem aqui até 3. Então é esse caminho, vai fazer esse caminho aqui a minha corrente. Quando eu mudar aqui, vejam, eu tenho um salto. Nesse ponto aqui ocorre um mini curto-circuito. Por isso que motores de corrente contínua faíscam. E eu vou mudar, vou chavear a posição dessas minhas espiras. Aqui está o mesmo desenho. Então vejam, o 4' está aqui. Eu tenho o 2' e o 3 aqui, o 4' e o 1, né, e o 2' e o 3 aqui. Aqui está representando como estão as bobinas dentro dessa máquina aqui. Então ela vai do 1 até 1' aqui. Do 2 até o 2', 3, 3', 4, 4', que é o esquema de montagem, né? E a corrente vai sempre de quem? Desse meu A para o meu C aqui. Então eu pego um pedaço do lado de cá e pego um pedaço de baixo do lado de cá. Então tem esses dois caminhos para minha corrente. Quando ela chaveia, eu vou mudar de D para B aqui. Depois eu mudo o sentido, fica A e C, só que o contrário, né? Porque deu que ela volta de 180 graus. No instante da figura, os lados 1, 2, 3' e 4', equação 1, das raízes da espira estão debaixo da face do polo norte, ao passo que os lados 1', 2', 3 e 4, que é a equação 2, das espiras, estão debaixo da face do polo sul. Então esse gráfico aqui, esse desenho, ele repete as minhas espiras, é só para entender como que funciona o movimento do meu motor CC. Então, o meu computador ele vai seguir nesse sentido, né? Pensa que eu estou andando com esse desenho para cá.
E está mostrando que quando eu tenho as minhas espiras, veja, a escova do computador está em A e C, eu tenho que as espiras, os lados, né, 1, 2, 3, linha e 4, estão do polo norte, e eu tenho 1 linha, 2 linhas, 3 e 4, que são essas linhas aqui, debaixo desse meu polo sul. Então é só para entender o movimento dessas espiras dentro do meu motor. Então, como eu tenho polo norte e sul na minha máquina, o movimento aqui das minhas escovas, por conta do comutador, vai alternar o sentido aqui. Veja que ele se repete porque é periódico. Se a tensão induzida em qualquer um dos lados ou comutadores de uma espira for denominado E igual a VBL, a tensão total nas escovas da máquina será E é igual a 4E para ômega-t igual a 0 graus. Observe que há dois caminhos em paralelo para a corrente dentro da máquina, que é uma característica comum de todos os sistemas de computação. Que é aquele que mostrei a vocês, que vai por cima ou por baixo, né? No instante ômega-t igual a 45 graus, as espiras 1 e 3 giraram até o espaço entre os polos, de modo que a tensão em cada uma delas é zero. Isso acontece exatamente no momento em que as espiras entre esses segmentos apresentam 0 volt, de modo que o curto-circuito nos segmentos não causa problemas. Então, quando eu faço esse movimento, eu tenho 0 volt aqui. Então, não tem diferença de tensão, teoricamente não tem corrente. Nesse instante, somente as espiras 2 e 4 estão debaixo das faces do polo, de modo que a tensão terminal E é dada por 2E para ômega-t igual a 0. Agora, deixamos o rotor continuar a girar por mais 45 graus. Agora, para cada caminho paralelo da máquina, há 4 lados de espiras representando a tensão, de modo que a tensão terminal E é dada por 4E para ômega-t igual a 90 graus. Então, aqui são os caminhos que eu tenho possível para a minha corrente. Então, eu consigo ir tanto por cima quanto por baixo para ir de B até D. Observe que as tensões das espiras 1 e 3 foram invertidas entre as duas figuras, mas, como as suas conexões também foram invertidas, a tensão total permanece sendo gerada com o mesmo sentido de antes. Em resumo, comutação é o processo de chavear as conexões das espiras do rotor de uma máquina CC exatamente no momento em que a tensão da espira inverte a polaridade, de forma a manter uma tensão de saída CC basicamente constante. Então nós sabemos, lá do primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, se eu não tivesse o computador, esse gráfico ia ficar oscilando de para cima aqui e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. O que não acontece por conta do computador. Então, hora eu tenho 4E e hora eu tenho 2E e eu vou ficar chaveando entre esses dois. Então, indo para a comutação e construção da armadura em máquinas CC reais. Nas máquinas CC reais, há diversas formas de conectar as espiras do rotor, também denominado armadura, aos segmentos do computador. Lembrando que a armadura é aquela bobina que é induzida à minha corrente. Então, tem enrolamentos de campo, que sempre vai gerar campo magnético, independente se trabalhando como motor ou como gerador. Eu tenho as bobinas de armadura. A armadura é aquela que no motor você injeta corrente, e aquela que no gerador está induzindo corrente e você pega a corrente dessa bobina, que é chamada armadura. Então, o comutador está na armadura. Independentemente do modo pelo qual os enrolamentos são conectados aos segmentos computadores, a maioria dos enrolamentos do rotor consiste em bobinas pré-fabricadas em forma de diamante que são inseridas nas ranhuras da armadura como uma peça única. Cada lado de uma espira denominado condutor, o número de condutores da armadura da máquina é dado por Z igual a 2CNC, onde Z é o número de condutores do rotor, C é o número de bobinas do rotor e NC é o número de espiras por bobina. Então esse gráfico aí de fita condutor em forma de diamante, esse cara aqui, onde eu tenho as duas conexões e as espiras que vão dando volta aqui, né? A L é o comprimento do condutor, eu tenho NC espiras enroladas aqui dentro, né? Então eu tenho NC espiras enroladas aqui dentro. Aí só mostra a isolação de alta tensão, né? Eu tenho isolação do subfio, isolação terra por fora, uma fita de proteção e proteção contra efeito corona e a fita de proteção aqui de lá de fora. A maioria dos enrolamentos do rotor são enrolamentos de camada dupla, significando que os lados das duas bobinas diferentes são inseridas em cada uma das ranhuras. Um lado de cada bobina estará no fundo de uma ranhura e o outro estará no topo de outra ranhura.
Um lado de cada bobina é colocado no fundo de sua ranhura e depois que todos os lados inferiores estão no lugar, o outro lado de cada bobina é colocado no topo de sua ranhura. Dessa forma, todos os enrolamentos são entrelaçados, aumentando a resistência mecânica e a uniformidade da estrutura final. Então, isso quer dizer que essas minhas bobinas são colocadas entrelaçadas, né? Uma parte fica embaixo, uma parte fica em cima, para poder fazer essa estrutura toda das bobinas. Então, aqui eu tenho as imagens de como essas bobinas são entrelaçadas, colocadas aqui bem alinhadas para dar essa resistência mecânica. Esses papeizinhos de cima aqui, eles são os materiais para evitar danificar essa bobina, né? Então, são materiais isolantes aqui para evitar que haja algum dano a essas bobinas na hora de encaixar elas nas ranhuras. Quando os enrolamentos estiverem instalados nas ranhuras do rotor, eles deverão ser conectados aos segmentos do computador. Há diversos modos de fazer essas ligações e as diversas configurações de enrolamentos que podem resultar apresentam diversas vantagens e desvantagens. Então, isso quer dizer como que eu posso fazer essa ligação lá no meu computador. Pode ser o progressivo, que me inspira, está do C do C mais 1, ou o regressivo, que eu inverto isso e deixo o contrário. Os enrolamentos do rotor são classificados ainda de acordo com a multiplicidade de seus enrolamentos. Pode ter simples ou simplex, que é constituído de um único enrolamento completo e fechado montado no rotor. Duplo, constituído de 2 conjuntos completos independentes de enrolamentos. Ou triplo, possui 3 conjuntos de enrolamentos completos e independentes. Coletivamente, disse-se que todas as armaduras com mais de um conjunto de enrolamentos têm enrolamentos múltiplos, ou multiplex. Os enrolamentos de armadura são classificados de acordo com a sequência de suas conexões com os segmentos do computador. Então, tem os enrolamentos imbricados, os enrolamentos ondulados e enrolamentos auto-equalizados, que combinam enrolamento imbricado e ondulado em um rotor simples. O tipo mais simples de construção de enrolamento utilizado nas máquinas CC é o enrolamento imbricado ou em série simples, né, simplex. É um enrolamento de rotor que consiste em bobinas que contêm uma ou mais espiras de fio com os dois lados de cada bobina ligados em segmentos de computador adjacentes. Uma característica interessante dos enrolamentos imbricados simples é que há tantos caminhos de corrente em paralelo através das máquinas quanto forem os polos dessa máquina. Aqui já aumentamos a complexidade desse meu motor, onde a contínua aqui é o 1 conectado no meu computador, e eu tenho o tracejado que é o linha, e aqui eu tenho 1 linha conectado aqui nesse meu computador. O fato de que há muitos caminhos de corrente em uma máquina de polos múltiplos torna o enrolamento imbricado uma escolha ideal para máquinas de tensão bastante baixa e corrente elevada, porque as altas correntes requeridas podem ser repartidas entre diversos caminhos de corrente. Então, essa questão de ser imbricado é porque, como eu tenho vários caminhos possíveis para minha corrente, eu posso ter uma corrente mais elevada, porque a minha resistência vai ser em paralelo de vários caminhos, eu poderia ter uma corrente maior sem esquentar muito minha máquina, né? Vai ser mais eficiente, mesmo com correntes mais altas. E aqui, aumentando um pouquinho mais a complexidade da máquina, eu tenho vários pontos nesse meu computador, já aproximando bem de uma máquina real, né? E eu tenho vários enrolamentos. De novo, o contínuo é onde eu tenho um 1 e o tracejado é onde eu tenho linha, né? Então, eu tenho um linha aqui e um aqui. Vejam que estão em sequência aqui. E aqui é aquele diagrama onde o meu computador vai andando aqui, né? Para a minha direita, e eu tenho a posição dessas minhas espiras dentro dos meus polos, né? O polo sul e o polo norte. Entretanto, o fato de que há múltiplos caminhos em paralelo pode levar a um sério problema. Como a resistência do enrolamento de um circuito de rotor é bastante baixa, a mínima diferença que existir entre as tensões dos caminhos em paralelo causará a circulação de correntes elevadas através das escovas e potencialmente poderá levar a sérios problemas de aquecimento. Então, como eu tenho esses caminhos diferentes, a menor que seja a diferença da minha resistência, vai mudar esse sistema. Inclusive, pode até mudar o eixo desse meu motor, né? Desviar um pouco do polo central, porque eu estou puxando mais corrente, tem mais campo magnético em um lado desse meu motor, desse meu rotor, né? O problema das correntes que circulam nos caminhos paralelos de uma máquina com 4 ou mais polos nunca poderá ser resolvido inteiramente, mas poderá ser reduzido em parte por meio de enrolamentos equalizadores ou de equalização. Os equalizadores são barras localizadas no rotor de uma máquina CC de enrolamento imbricado que colocam em curto-circuito pontos de mesmo nível de tensão nos diferentes caminhos paralelos. O efeito desse curto-circuito é fazer com que qualquer corrente que venha circular seja obrigada a fazê-lo nas pequenas seções dos enrolamentos que foram conectados em curto desse modo. Isso também evita
que essa corrente circule através das escovas da máquina. Então, para essa corrente não passar pelas escovas, faz-se um curto-circuito, onde eu tenho a mesma tensão, onde era para ser a mesma tensão, para garantir que eu tenha a mesma tensão nesses meus pontos. Então, aqui eu tenho minhas barras equalizadoras e as minhas várias bobinas. Como elas estão em sequência, então 1, 2, 3, 4, essa quinta tem que ter a mesma tensão do que a primeira nesse meu ponto. Então, assim eu deixo todas elas equalizadas. Então, minhas escovas ficariam desse sentido aqui, né? Eu tenho vários caminhos para a minha corrente, e eu tenho pontos onde era para ter a minha mesma tensão, que agora vai ser obrigado a ter a mesma tensão por causa dessas barras equalizadoras. Então, agora com essa barra equalizadora, eu não vou ter essa diferença de tensão entre a 6' e a 7, porque estou forçando essa mesma tensão, mesmo que a diferença delas, mesmo que elas tenham diferença, né? O mesmo vale aqui se eu tiver diferença entre a 6 e a 5' e a 7' e a 8. Então aqui eu tenho a vista em detalhe do comutador de uma máquina CC de enrolamento imbricado de grande porte. Os equalizadores estão montados no pequeno anel exatamente à frente dos segmentos do comutador, que são esses anéisinhos aqui, né? Esse e o de baixo. Como cada conjunto de enrolamentos tem tantos caminhos de corrente quanto há polos na máquina, então em enrolamento imbricado duplo haverá o dobro de caminhos de corrente enquanto o número de polos da máquina. O enrolamento ondulado ou em série é uma forma alternativa de conectar as bobinas do rotor aos segmentos do computador. Nesse enrolamento, cada segunda bobina do rotor termina como uma conexão a um segmento do computador que é adjacente ao segmento ligado ao início da primeira bobina. Portanto, entre segmentos adjacentes do computador, há duas bobinas em série. Em enrolamento ondulado simples, há apenas dois caminhos de corrente. Enrolamentos ondulados são bem adequados à construção de máquinas CC de tensão mais elevada, porque as bobinas em série entre segmentos do computador permitem produzir uma tensão elevada mais facilmente do que enrolamentos imbricados. Então, enrolamentos imbricados é o nosso circuito em paralelo. Eu agora tenho esse enrolamento em série, ondulado simples. Eu tenho um circuito série, né? Então, eu tenho várias bobininhas. Eu gero uma tensão mais alta, mais fácil, porque estão todos em série, como se fossem várias fontes em série. O enrolamento auto-equalizado, ou perna de RAM, tem esse nome devido ao formato de suas bobinas. Os equalizadores de um enrolamento imbricado comum são conectados em pontos de mesma tensão dos enrolamentos. Os enrolamentos ondulados ligam-se a pontos que têm basicamente a mesma tensão debaixo de faces polares sucessivas de mesma polaridade, sendo os mesmos pontos em que os equalizadores se conectam entre si. E aqui eu tenho desenho dessa perna de RAM, porque é abertinha aqui, onde eu tenho imbricados e ondulados. E quais são os problemas de comutação em máquinas reais? O processo de comutação não é tão simples, basicamente por conta de dois efeitos, que é a reação de armadura e as tensões LI/dt. Ao alimentar os enrolamentos de campo de uma máquina CC e girar o rotor por uma fonte mecânica externa, será induzida uma tensão nos condutores do rotor. Essa tensão será retificada, convertendo-se em uma saída CC pela ação do comutador da máquina. Ao conectar uma carga nesse gerador, uma corrente irá circular. Essa corrente produzirá um campo magnético próprio, que irá distorcer o campo magnético original dos polos da máquina. Essa distorção de fluxo de uma máquina, quando a carga é aumentada, é denominada reação de armadura. Ela causa dois problemas sérios nas máquinas CC reais. O primeiro problema causado pela reação de armadura é o deslocamento do plano neutro. O plano neutro magnético, ou simplesmente neutro magnético, é definido como o plano no interior da máquina onde a velocidade dos condutores do rotor é exatamente paralela às linhas de fluxo magnético, de modo que a tensão induzida EIND nos condutores do plano é exatamente zero. Então, a reação de armadura, esse campo magnético gerado pelas correntes que passam na minha armadura, geram essa mudança aí do meu neutro magnético. Como que se dá essa reação de armadura? Aqui na figura A, inicialmente, o fluxo polar está uniformemente distribuído e o plano magnético neutro é vertical. Está aqui, ó, na vertical. Indo para B, o efeito do entreferro na distribuição do fluxo polar. Então, é essa mudança aqui nesse entreferro, que é a distância aqui, né? E eu tenho essas linhas paralelas dentro desse meu núcleo aqui. Na C, o campo magnético resultante da armadura quando uma carga é conectada na máquina. Então, mudou aqui meu campo magnético. Na D, os fluxos do rotor e dos polos estão mostrados, indicando os pontos onde eles somam e se subtraem.
Esse campo magnético gerado pelas correntes que passam nessas bobinas que veio lá da carga vai alterar a relação com os campos magnéticos que geraram essa minha corrente aqui, que é ação e reação. Então, o fluxo resultante debaixo dos polos, o plano neutro deslocou-se no sentido do movimento. Então, eu tenho um sentido anti-horário aqui, eu tenho que esse neutro mudou um pouquinho nesse mesmo sentido por conta dessa minha reação de armadura. Se essa máquina fosse um motor, a corrente de seu rotor seria invertida e o fluxo se concentraria nos cantos opostos ao mostrado na figura. O comutador deve colocar em curtos segmentos o comutador exatamente no momento em que a tensão sobre eles é zero. Quando a máquina recebe carga, o plano neutro desloca-se e as escovas colocam em curtos segmentos com uma tensão finita neles. O resultado é um fluxo de corrente circulando entre os segmentos em curto e também a presença de grandes faíscas nas escovas, resultando em arcos de faiscamento nas escovas. Então, essa reação de armadura também faz com que eu tenha um curto-circuito nas escovas que gera faísca. Então, eu não teria uma tensão zero ali, eu teria uma tensão finita. E qualquer tensão finita entre esses dois pontos do meu computador, como tem uma resistência muito baixa, vai dar faísca. O segundo problema importante causado pela reação de armadura é o denominado enfraquecimento de fluxo. A maioria das máquinas opera com uma densidade de fluxo próxima ao ponto de saturação, que a gente já tinha tratado já, que é lá no joelho da curva, né? O resultado líquido é que o fluxo total médio debaixo da face inteira do polo é diminuído. Nos geradores, o efeito de enfraquecimento do fluxo é simplesmente a redução da tensão fornecida pelo gerador para qualquer carga dada. Nos motores em derivação, é possível que cheguem a uma situação de descontrole com o resultado de enfraquecimento de fluxo. Nessa condição, o motor simplesmente permanece aumentando a velocidade até ser desligado na linha de potência ou se destruir. Então ele acaba perdendo aí o controle, aumentando a velocidade demasiadamente e podendo ou ser desligado da linha de potência se ela conseguir detectar, ou ele se destrói tão rápido que ele gira. Então, uma típica curva de magnetização mostra os efeitos da saturação dos polos, onde as forças magnetomotrizes de armadura e dos polos somam-se. Então, aqui eu tenho a FMM dos polos da armadura, aqui eu tenho dos polos e dos polos mais da minha armadura. Então, eu tenho essa mudança aqui, esse delta φD e delta φI, onde delta φI é aumento do fluxo debaixo das seções aditivas dos polos e o delta φD é aumento de fluxo debaixo das seções subtrativas dos polos. O segundo problema importante é a tensão LDI-DT, algumas vezes denominado de pico indutivo de tensão. Gera faiscamento por causa do efeito indutivo das bobinas no meio de troca de sentido da corrente da bobina. Como é uma bobina, eu tenho corrente passando nela. Quando eu dou curto-circuito, essa corrente é impedida de passar, eu tenho uma variação brusca de tensão, que é o LDI-DT. Então eu tenho uma variação brusca de corrente. Então esse LDI-DT é quem? É a minha tensão da minha bobina, que é V igual a LDI-DT. Como eu tive uma variação brusca de corrente, vou ter uma tensão muito elevada ali e eu acabo dando esse faiscamento. Então gera pequenos arcos, né? Que é esses curtozinhos que dá nessa minha mudança ali do computador. Aqui eu tenho o fluxo e a força magnetomotriz debaixo das faces dos polos de uma máquina CC. Nos pontos onde as forças magnetomotrizes subtraem-se, o fluxo acompanha de perto a força magnetomotriz líquida do ferro. Mas nos pontos onde as forças magnetomotrizes adicionam-se, a saturação limita o fluxo total presente. Observe também que o ponto do neutro do rotor deslocou. Então o ponto do neutro interior seria esse, e o ponto novo de neutro deu uma deslocadinha aqui para frente. Aqui temos o que seria a comutação ideal, que eu teria essa variação de corrente até mudar aqui a minha de sentido, né, a minha corrente. Porém, por causa desses efeitos, eu tenho essa curva um pouquinho abaulada. Aí nesse ponto eu tenho a faísca, porque não é zero, é diferente de zero. Então aqui eu vou ter uma faísca neste ponto aqui. 3 abordagens foram desenvolvidas para corrigir parcial ou totalmente os problemas de reação de armadura e tensões LD e DT. O deslocamento de escovas, polos de comutação ou interpolos e enrolamentos de compensação. A técnica de deslocamento de escovas, que é a primeira abordagem, é muito simples, ou era simples, né? Se o plano neutro da máquina desloca-se, então por que não deslocar também as escovas para interromper o faiscamento? Por conta do deslocamento do neutro, tanto para motores, que era contrário para geradores, esse método não é muito eficiente. Outra abordagem ligeiramente diferente, adotada algumas vezes, consistia em ajustar as escovas em uma posição conciliatória. Não poderia ser usado de jeito nenhum como gerador,
porque poderia dar problema. Em torno de 1910, o método de deslocamento de escovas já era obsoleto. A ideia básica por trás dessa nova abordagem, que é comutação ou interpolos, polos de comutação ou interpolos, é que se a tensão dos condutores que estão sofrendo comutação puder ser tornada zero, então não haverá faiscamento nas escovas. Para conseguir isso, pequenos polos, denominados polos de comutação ou interpolos, são colocados a meio caminho entre os polos principais. Os polos de comutação não alteram nenhum outro modo de funcionamento da máquina. O uso de polos de comutação ou interpolos é muito comum, porque corrige os problemas de faiscamento das máquinas CC a um custo bem baixo. O problema de enfraquecimento de fluxo continua presente, onde simplesmente convive-se com seus defeitos e toca-se a vida para frente, né? Eu tenho ainda os enrolamentos de compensação, que no caso de motores com funcionamento muito carregado, onde passa muita corrente, o problema de enfraquecimento de fluxo pode ser muito sério. Essa terceira abordagem envolve a colocação de enrolamentos de compensação em ranhuras abertas nas faces dos polos, paralelamente aos condutores do rotor, cancelando assim o efeito de distorção causado pela reação de armadura. Sempre que houver mudança de carga no rotor, haverá também alteração de correntes no rolamento de compensação. A principal desvantagem dos rolamentos de compensação é que eles são caros, porque devem ser constituídos nas faces dos polos. Qualquer motor que os utilize também necessitará de interpolos, porque os enrolamentos de compensação não cancelam os efeitos LD e DT. Então, indo para a tensão interna gerada e as equações de conjugado induzido para a máquina CC reais. Então, a tensão induzida em qualquer máquina dada depende de três fatores que nós já vimos: fluxo da máquina, velocidade do motor e a constante que depende da construção da máquina. A tensão interna gerada da máquina pode ser expressa como EA, que é ZP dividido por 2πA vezes φ ômega m, ou EA igual a K φ ômega m, onde K é ZP dividido por 2πA. Comum expressar a velocidade de uma máquina em rotações por minuto. Nesse caso, ficaria EA igual a K' φ nm, né, que seria a rotação em rotações por minutos, onde esse K' seria agora ZP dividido por 60A. O conjugado em qualquer máquina CC depende de três fatores: o fluxo da máquina, a corrente, uma constante que depende das características construtivas da máquina, que é a mesma coisa que a gente já viu. O conjugado induzido também pode ser expresso como o conjugado induzido, tal induzido, vai ser igual a K φ IA, onde esse K vai ser ZP dividido por 2πA. E a construção de máquina CC? A estrutura física da máquina consiste de duas partes, que é estator e rotor. Então, para qualquer máquina sempre vai ter estator e rotor. Também vai ter a carcaça, que é o suporte físico. No caso da máquina CC, eu vou ter as peças polares, que é onde eu vou ter essa projeção do campo magnético para dentro ali do meu rotor. E tem as meias sapatas polares, que são as extremidades das peças polares que estão mais próximas do seu rotor. Alargam-se sobre a superfície do rotor para distribuir uniformemente o seu fluxo sobre a superfície do rotor. Tem a face polar, que é a superfície exposta de uma sapata polar, e o entreferro, que é a distância entre as faces polares do rotor. Então, aqui eu tenho um desenho de um motor CC. Não dá para ver muita coisa, mas eu tenho a carcaça indicada, o meu comutador e as minhas escovas aqui, que fazem a comutação, né? Tenho a tampa e aqui dentro eu tenho o enrolamento de armadura. As minhas sapatas polares elas vão estar aqui, ó, que são esses enrolamentos aqui, ó, o polo de campo e o núcleo de campo, que o enrolamento de campo vai estar aqui dentro, que vai conduzir esse campo magnético para dentro das minhas espiras de armadura. Aqui já tenho uma máquina CC maior, onde eu tenho os meus comutadores. E aqui já uma outra menorzinha indicada, né, desenhada aí. Aqui dá para ver melhor o enrolamento de campo, tá vendo? São bobinas mesmo que substituem ímãs permanentes. Pode inclusive ter motor CC de ímã permanente, nesse caso são eletroímãs, e são essas bobinas aqui que geram esse campo magnético fixo. Esse é um desses enrolamentos de campo magnético fixo, que é o meu enrolamento de campo. É esse que vai gerar o campo magnético. Eu posso ter variação também nos polos desse meu motor, dessa minha máquina, onde eu tenho polos chanfrados aqui à minha esquerda, eu tenho os polos excêntricos ou de espessura gradativamente variável. Aqui eu tenho uma foto de um motor maior, bem grandão. E aqui eu tenho um detalhe, vejam lá, olha aqui o meu comutador e as minhas escovas colocadas aqui em cima. Então vejam que como o motor é maior, eu consigo ter um detalhe muito melhor, né? Quando é pequeno eu não consigo fazer proporcional, né? Então aqui eu já consigo ter vários caminhos dessas bobinas aqui, onde cada uma delas está conectada a um computador desse, né? Um computador desse não,
a um pedaço desse computador. E o fluxo de potência e perda da máquina CC. Eu tenho que a eficiência vai ser potência saída menos perda sobre potência de entrada, vezes 100%, igualzinho em todas as máquinas. As perdas vão ser perdas elétricas no cobre, que é o I quadrado vezes R, perdas escovas, perdas no núcleo, perdas mecânicas e perdas suplementares. Todas as máquinas são parecidas, nesse caso eu vou ter a mais a perda nas escovas. Então as perdas da armadura, a potência da armadura vai ser I quadrado vezes R da armadura e a do campo vai ser I quadrado vezes a minha resistência do campo. As das escovas vai ser o PQE, que vai ser igual a VQE vezes IA, onde eu tenho QE como queda de tensão das escovas, então a potência QE é potência, a perda, devido à queda de tensão das escovas. Então essa queda de tensão vezes a minha corrente, então tensão vezes corrente igual a minha potência perdida ali. As perdas no núcleo são perdas por esterese, corrente parasita, como nós já vimos, variam com quadrada da densidade do fluxo, para rotor, com potência 1,5 da velocidade de rotação. Temos as perdas mecânicas, que é a ventilação, elas variam com o cubo da velocidade de rotação da máquina, e as perdas suplementares, que são aquelas que não podem ser colocadas em nenhuma das categorias anteriores, consideradas como 1% da carga total. Então o fluxo de potência aqui vai ser, primeiro eu tiro perdas suplementares, perdas mecânicas, peso no núcleo, aí eu vou ter a minha tensão útil aqui, né? Por causa do meu torque útil, que vai gerar esse meu gerador. Aí sim eu tenho essa minha perda por corrente, porque daqui eu já tenho a geração de corrente. Eu tenho a potência saída. Lá no meu motor, como eu injeto corrente, a primeira perda que eu vou ter vai ser I quadrado vezes R. Depois, quando eu tenho essa tensão aqui efetiva, que vai ter meu torque induzido, eu tenho perdas no núcleo, perda mecânica e depois perdas suplementares.